pessoa, também não há um tipo de empresa. Nós temos 5,5 milhões de pequenas empresas formais no Brasil, com uma variedade extremamente grande, portanto, com questões bastante diferentes. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é que o sistema SEBRAE, ele, por decisão já incorporada, né, do seu Conselho Deliberativo, ele aumentou, faz 2 anos, o volume de recursos que aplica em estímulo à inovação e acesso à tecnologia de 10% para 15% do seu orçamento, e devemos agora, em outubro ou novembro, na reunião de aprovação do PPA, do Plano Plurianual, aumentar isso para 20%. O que fica, então, adequado ao que está estabelecido na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que, vamos dizer assim, coloca esse número de 20% como sendo obrigação de todos os entes de governo, federais, estaduais e municipais, que apoiam a inovação, a colocar na micro e pequena empresa. Então, há um volume expressivo de recursos que é colocado, sim, há um conjunto importante de resultados, sim, que são alcançados em várias dimensões. Mencionava na aula de manhã da FEA, para os 3 mosqueteiros que estão aqui presentes, na pós-graduação, mas eu mencionava 2 iniciativas que o SEBRAE foi muito importante, que se tornaram programas nacionais. Um é o PRUMO, Programa de Unidades Móveis, que leva o conhecimento tecnológico às empresas, e a suficiente evidência dos seus resultados, que nasceu aqui no IPT com apoio do SEBRAE e da FAPESP. E o segundo é o PROJEX, Programa de Apoio Tecnológico à Exportação, que tem resultados extremamente importantes, pegando, então, novamente, questões específicas. Ou seja, nós temos um conjunto grande de situações e que tem que ser tratadas, não há uma bala de prata, né, que vai resolver tudo. Certamente há muito mais que fazer, mas o SEBRAE tem um papel importante, e o papel do SEBRAE não é tanto papel de avisar as pequenas empresas do que está acontecendo em termos de oportunidades. Isso é feito razoavelmente pelas agências, certamente há muito que fazer ainda, mas na iniciativa que se chama, tem a sigla MEI, não é? Que é Mobilização Empresarial pela Inovação, que está associado a um programa nacional chamado ProInova, há iniciativas dessa natureza. Na sexta-feira se encerrou um edital de um valor expressivo para que as universidades criem, os ICTs, né, criem núcleos de apoio à gestão de inovação nas empresas. Porque, na minha modesta opinião, um dos gargalos que existe nas empresas não é o conhecimento, mas é a competência de gerir a inovação, que é uma competência diferenciada. Finalmente, aí a pergunta ao caro Paulo é a seguinte: o Paulo apresentou um quadro bastante abrangente, que a gente poderá, em outros momentos, os colegas já fizeram suas observações, alguma observação pelo menos, mas a pergunta é a seguinte: Paulo, se você então é indicado aí não vou dizer que posição, no novo governo, seja lá quem for, não é? E você é, para usar uma expressão americana, o czar da inovação no Brasil. Muito bem. É a expressão norte-americana. Quais são as 3 medidas que você tomaria? Vamos ouvir a última pergunta aqui, na sequência o senhor responde, por favor. Bom, professor, sou o Ângelo, aluno dele. Na verdade, a minha pergunta meio que vem a calhar com um pouco o que o senhor falou e um pouco da minha dúvida e o que o senhor poderia falar sobre ela. Em relação o senhor apresentou sobre a questão da biotecnologia em relação às ciências farmacêuticas aqui no Brasil, que nós temos uma oportunidade muito grande para explorar isso. Eu vejo como um problema que nós temos grandes empresas internacionais, principalmente alemãs e inglesas e suíças, explorando a nossa biodiversidade em relação às ciências farmacêuticas. Eu acredito que, nesse ponto de biotecnologia para ciências farmacêuticas, o Brasil tenha perdido o bonde. Eu acredito que nós necessitaríamos de um investimento muito grande para poder ter uma empresa de expressão na questão de farmácia, criar novas drogas e procurar novos produtos. Mas eu vejo também que o Brasil tem
como o agrobusiness no Brasil é algo muito expressivo, vejo que a biotecnologia voltada para a agricultura é algo que podemos explorar e ainda, o bonde está na nossa frente, ainda não foi embora. Nós temos a Embrapa, que é uma das empresas de representação internacional, e temos algumas empresas que trabalham com isso, e algumas outras empresas entrando nesse segmento e fazendo aquisições e querendo explorar isso, como a Monsanto, comprou a Canaviales recentemente, e a Syngenta trabalhando fortemente lá na região de Goiás. Eu queria saber o que o senhor vê desse ponto de vista em relação à agroindústria no Brasil, referente à inovação. Okay. Posso responder? Pode, por favor. Então, começar pelo Rafael. Rafael, na verdade, a política industrial, o governo Lula, no início do primeiro governo, realmente ele elaborou uma política industrial que privilegiava 4 ou 5 setores, entre eles biotecnologia, tecnologia da informação e alguns outros. Mas isso ficou na gaveta. Nós não tivemos alguns arremedos de política industrial nesses últimos anos, mas de forma muito esparsa, não algo sistêmico. Então, de vez em quando, o governo toma algumas medidas que são medidas, digamos, de política industrial, como, por exemplo, apoiar os grandes frigoríficos brasileiros. Não deixa de ser uma medida de política industrial, mas completamente solta. Não está articulado com mais nada. Então, não é uma política industrial como, por exemplo, acontece na Coreia do Sul ou no Japão, onde se definem planos decenais ou de 15 anos à frente, definindo, bom, os setores que serão prioritários são semicondutores. Então, nós vamos formar 10 mil pessoas nessa área. O setor de biotecnologia. Então, vamos dar incentivos fiscais para as empresas de biotecnologia. Não existe isso nesse sentido. Mesmo essa política que foi definida no ano 2003, 2004, ficou completamente solta e não foi operacionalizada. Então, nesse sentido, nós não temos política industrial. Se a gente comparar com o que acontece nos países asiáticos, principalmente, não temos nada. O meu amigo Ari Plonsky, eu queria dizer o seguinte, que o Ari é o presidente da Amprotec. Ele, não sei se todos sabem o que é a Amprotec, talvez seja bom você mencionar, né, Ari? Ah, é? Ok. Bom, então, com relação a questão do Sebrae, é claro que cada um de nós é fruto das nossas experiências particulares, né? E eu, pessoalmente, me envolvi com o Sebrae alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa grande empresa, e tive uma experiência negativa nessa questão de apoio à inovação. Talvez isso já tenha mudado, porque isso é algo que aconteceu há 5, 6 anos atrás, mas foi uma experiência bastante negativa e me passou a impressão de que o Sebrae faz um trabalho importante, mas não na área de apoio à inovação. Então, mas é claro que você conhece bem mais do que eu, e se você colocou esses fatos, eu acho que são eles que são verdadeiros. Tá? Bom, a questão, primeiro, deixar bem claro que seria impossível, depois de toda a minha experiência pública ao longo da minha vida, eu voltar para o governo só se eu tivesse completamente louco. Então, isso não existe. Então, aí a minha mulher sabe que ela tem que me internar nesse momento. Então, isso é impossível acontecer de novo, porque loucura a gente faz uma vez na vida, né? Então, não pretendo de jeito nenhum voltar a ter nenhum papel em governo. Mas eu acho que se eu tivesse alguma importância no cenário nacional, sem dúvida nenhuma, de todas essas questões que eu mencionei, a mais importante é a formação de pessoal especializado. Essa seria a número 1.
A formação de engenheiros. É claro que não é só a formação de engenheiros, nós temos que ter educação de base, que não temos, então é algo de longo prazo e algo